Na noite de 3 de março, o silêncio do litoral paulista foi interrompido por algo inesperado. No escuro do mar, uma coluna de fumaça começou a subir lentamente. Ela vinha de um navio atracado no porto. Um navio carregado com vidas. Mais de 2.600 bois vivos estavam dentro da embarcação. Animais destinados à exportação. O destino final seria a Turquia. Mas naquela noite, o destino parecia outro. Pouco depois das 9 da noite, as primeiras chamas surgiram dentro de um compartimento superior do navio. E em poucos minutos, o fogo começou a crescer. Enquanto isso, ninguém ainda sabia o tamanho do problema que estava prestes a começar. No escuro do porto, começava uma corrida contra o tempo. O navio se chamava North Star 1. Uma embarcação preparada para transportar animais vivos através do oceano. Esse tipo de navio é diferente de qualquer outro cargueiro. Dentro dele existem vários andares, cada um preparado para abrigar centenas de animais. Ventilação constante. Sistemas de alimentação. Reservatórios de água. Tudo pensado para manter os animais vivos durante viagens que podem durar semanas. Mas existe um detalhe pouco conhecido. Para alimentar esses animais durante a travessia, toneladas de feno e ração precisam estar armazenadas dentro do navio. E naquela noite, aproximadamente 30 toneladas de feno estavam guardadas em um dos andares superiores da embarcação. Material seco. Altamente inflamável. Um combustível perfeito, caso algo desse errado. Pouco depois das 21 horas, algo aconteceu no terceiro andar do navio. Exatamente no local onde estavam armazenados o feno e a ração. Ninguém sabe ao certo o que iniciou o incêndio. Mas em poucos minutos, a fumaça começou a se espalhar pelos corredores metálicos da embarcação. Tripulantes perceberam o cheiro de queimado. Quando chegaram ao local, as chamas já estavam crescendo. Eles tentaram reagir imediatamente. Mas havia um problema. Os equipamentos de proteção contra incêndio eram limitados. E a fumaça começava a dominar o ambiente. Quando o fogo se espalha dentro de um navio, a situação se torna extremamente perigosa. Porque o calor não tem para onde escapar. Ele fica preso dentro da estrutura metálica, transformando corredores em verdadeiros fornos. A tripulação tentou conter as chamas, mas precisou recuar. A fumaça já era densa demais. Enquanto isso, os bois dentro da embarcação começavam a se agitar. Milhares de animais, sentindo o cheiro do fogo, o calor e o medo. Era uma situação crítica. O alerta foi enviado imediatamente ao porto. E em poucos minutos, equipes do Corpo de Bombeiros começaram a chegar ao local. Ao todo, 18 bombeiros foram mobilizados, com viaturas e equipamentos especializados. A área do porto foi isolada. Rebocadores se aproximaram do navio. E o combate às chamas começou. Mas havia um grande desafio. Dentro da embarcação, existiam milhares de animais. E qualquer erro poderia causar uma tragédia. Enquanto o fogo era combatido, outra operação acontecia ao mesmo tempo. A retirada dos bois. Cerca de 400 animais foram retirados do navio durante a emergência. A operação exigia calma, porque animais assustados podem entrar em pânico e provocar acidentes. Caminhões aguardavam no porto para receber os bois retirados da embarcação. Enquanto isso, o combate ao incêndio continuava.
O combate ao fogo durou horas. A fumaça ainda saía do navio. Mesmo depois que as chamas principais foram controladas, ainda existia o risco de novos focos. O trabalho de rescaldo continuou pela madrugada e pela manhã. Somente depois de cerca de 16 horas, a ocorrência foi oficialmente encerrada. O navio, ainda marcado pelo fogo, finalmente estava seguro. Apesar da gravidade do incêndio, o pior foi evitado. Nenhuma morte foi registrada, mas 6 pessoas precisaram de atendimento médico, entre tripulantes e um bombeiro. A causa: inalação de fumaça. Eles foram encaminhados ao hospital e a situação foi controlada. No final, todos sobreviveram. Depois que o incêndio foi controlado, as autoridades começaram a investigar o que realmente aconteceu. A suspeita inicial aponta para o local onde o feno estava armazenado. Material seco, que pode pegar fogo com extrema facilidade. Agora, engenheiros e especialistas analisam os danos na embarcação e também o futuro da carga. Os bois retirados do navio foram encaminhados para avaliação veterinária. E a viagem para a Turquia pode nunca acontecer. O incêndio daquela noite poderia ter sido muito pior. Um navio cheio de animais, fogo dentro de uma estrutura metálica, toneladas de material inflamável. E ainda assim, ninguém morreu. Os animais foram salvos e o porto voltou à rotina. Mas aquela noite deixou uma pergunta no ar: quantas histórias silenciosas acontecem nos portos do mundo? Longe das câmeras, longe dos olhos da maioria das pessoas. Histórias que quase terminam em tragédia, mas que o tempo acaba apagando. E talvez essa seja apenas mais uma delas. Quando o fogo finalmente foi controlado e o porto voltou ao silêncio, uma pergunta permaneceu no ar: por que milhares de animais ainda cruzam oceanos vivos dentro de navios cargueiros? O transporte marítimo de animais vivos acontece há décadas e movimenta bilhões de dólares todos os anos. Bois, ovelhas, cabras viajam por dias, às vezes semanas, até chegar ao destino final. Durante essas viagens, os animais enfrentam calor intenso, movimento constante do navio, barulho, espaços limitados e longos períodos longe de qualquer ambiente natural. Organizações de proteção animal ao redor do mundo, há muitos anos, alertam para os riscos desse tipo de transporte. Incêndios, tempestades, doenças ou simplesmente o estresse da viagem podem transformar essas travessias em experiências extremamente difíceis para os animais. Para alguns especialistas, a pergunta não é apenas sobre segurança, mas também sobre ética. Em uma era em que a tecnologia permite transportar carne refrigerada, ou mesmo desenvolver alternativas alimentares, muitos se perguntam se ainda faz sentido transportar animais vivos por milhares de quilômetros. Outros defendem que o comércio internacional de animais vivos continua sendo importante para diversas economias, e que melhorias nas condições de transporte podem reduzir o sofrimento. O debate continua aberto entre economia, tradição e bem-estar animal. Naquela noite no porto, mais de 2.000 bois escaparam de uma tragédia maior. Mas o incêndio no navio revelou algo além de um acidente. Ele trouxe à superfície uma discussão antiga, que ainda está longe de terminar. Talvez a verdadeira pergunta não seja apenas o que aconteceu naquele navio, mas sim, se o mundo continuará aceitando viagens como essa no futuro.